eu vou mostrar o do triângulo, tá certo? Como eu sempre digo, e já disse outras vezes e vou voltar a dizer, não existe uma solução correta, existe uma solução, certo? Pode ser que a minha não seja a melhor, pode ser que algum de vocês desenvolva uma melhor do que a minha. Então não existe solução correta, existe solução que funciona e solução que não funciona, certo? A ideia é em que eu digite aqui 3 valores, A, B e C, e aqui embaixo, por exemplo, ele me diga qual é o nome desse triângulo, que tipo de triângulo ele é, tá certo? Então a regra para o triângulo é que os 3 lados têm que ser iguais, o escaleno, os 3 são diferentes, e o que sobrar é o isósceles. Eu só preciso testar se um dos lados são iguais. Vou lá, né? Sub testa triângulo. Aqui no subtesta triângulo, eu com certeza vou precisar criar uma variável, tipo lado A, eu vou usar aqui como inteiro, tá? Mas os valores poderiam até ser diferentes. Lado B, lado C. Então eu vou ter que ler esses caras, né? Lado A é céus, linha 1, coluna 2. B e C. 2, 3. Ler lados. Então, estou lendo o lado A, o lado B e o lado C. Observe que eu olhei e alguns de vocês cometeram esse erro. Fizeram isso aqui, ó. Certo? Então, para prestar atenção, ó, isso aqui é escrita onde? Na planilha. Estou dizendo que essa célula recebe o valor desta variável. Tá? Quando eu quero escrever, quando eu quero ler da planilha e armazenar numa variável de memória, é o contrário. Variável recebe o valor da célula. Certo? E aqui agora é o teste, né? Bom, de princípio, eu sei que eu vou utilizar o if, tá? Depois a gente testa com o case e vê se dá certo. Select case. Mas aqui eu posso já testar já de cara o seguinte. Se lado A é diferente de lado B, e lado A diferente de lado C e lado B diferente de lado C, else and if. Pronto. Aqui eu quero dizer o seguinte. Primeiro eu vou testar se todo mundo é diferente.
Eu quero saber se o A é diferente de B. Ao mesmo tempo, se A é diferente de C. Ao mesmo tempo, se B é diferente de C. Certo? Aqui em cima faltou colocar o retorno, né? Beleza. Se isso for verdadeiro, retorno, conforme a nossa estrutura, ele é um escaleno. Beleza. Ele não é diferente. Então ele pode ser igual ou alguns pode ser igual. Tá? Então, para poder fazer esse teste, aí eu vou aqui, se lado A é igual ao lado B e lado A é igual ao lado C. Opa. AB, AC e lado B igual a lado C. Else and if. Não esqueçam de fazer a indentação. Se todo mundo for igual, ele é um isósceles, né? Ou equilátero, verdade. Opa, equilátero. Se ele não é diferente dos três lados e também não é igual, o que é que sobra? Pronto. E no final, simplesmente, linha 4, coluna 1, recebe retorno. Certo? Então, vou ver se isso aqui é verdade. Então, eu boto 5, 8, 3, F5, escaleno. Todos os três são diferentes. Agora eu boto 8. É um isósceles. Eu boto 8 novamente. Equilátero. Certo? Então, como eu disse, isso aqui é uma forma. Tá? Uma forma da gente poder gerar. Sempre lembrem de declarar, sempre lembrem de ler os dados jogando para a variável, certo? Você trabalhar com as variáveis e aqui dentro você trabalhar somente usando as variáveis. E é interessante também ter uma variávelzinha de retorno, tá? Por enquanto as nossas variáveis estão como string, mas pode ter variável número também, certo? Bom, eu vou mostrar aqui como foi que ficou a minha calculadora, que eu confesso que ficou bonitinha. Eu quis inventar, né? Então, por exemplo, 5, aí eu vou clicar em calcular, ó, faltou escolher a operação. Então, eu vou multiplicar. Só que aí, observe que eu só tenho apenas um display, um campo. Então eu criei aqui um próximo, que ele já fica selecionado. E eu vou botar um 8. E vou calcular. Usando o raciocínio de uma calculadora convencional, né? 8. Aí eu vou escolher aqui, vou subtração. Próximo. O próximo valor que eu vou inserir vai ser um 3.
Então o resultado vai ser 5. Aí eu vou clicar em calcular. Nesse meu exemplo aqui, eu vou mostrar o que foi que eu usei, porque aqui tem umas técnicas interessantes que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Então vamos lá. Primeiro que eu utilizei aqui mais de uma rotina, certo? O colega ali também fez, criando um botãozinho para cada ação. É uma solução, certo? Um botão só para somar, um botão só para multiplicar, né? Legal, funciona. Por isso que eu digo, cada um vai ter uma solução diferente. Todo mundo vai chegar no mesmo resultado, tá certo? Aí no final das contas, já sabe-se como funciona, a ideia é melhorar, é otimizar e fazer com que o negócio tanto fique bonitinho, né, quanto ele fique otimizado, tá? Bom, aí o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que eu tive que fazer era bolar uma forma de chamar a forma de operação. Tinha várias maneiras, mas eu, por exemplo, eu não sabia se vocês conheciam. Não, cadê? Da validação, professor? Aqui. Se vocês conheciam, por exemplo, os controles de formulário. Ou seja, usar aqui uma caixa de combinação, onde você poderia fazer o intervalo aqui da entrada, né? E aqui você escolhe, certo? Mas eu não sabia se vocês conheciam esse recurso aqui. Então eu procurei utilizar, por exemplo, fiz uma lista normal. Eu acho que é o que vocês conhecem. Essa opção seria bem melhor, porque ele me dá um valor aqui em numérico, que é muito melhor eu tratar do que texto. Tá certo? Sempre escolha qualquer coisa entre texto e número, escolha o número. Mas por uma questão de não saber se vocês conheciam esse recurso, né? E agora já conhecem. Né? Eu utilizei uma lista, né? Botei aqui, criei aqui uma lista aqui escondida. Fiz uma listazinha, bestinha, aqui. Certo? Não é a melhor solução. Por quê? Porque eu tive que tratar uma string. E não é interessante. Mas, de boa. Primeira coisa que eu tive que fazer, né? Então vamos supor que eu vou pegar aqui um valor qualquer. Certo? Vou somar esse valor aqui. Né? Ou, por exemplo, 150. Vou multiplicar aqui. Fazer um fácil, né? Para a gente saber. Pronto. Somar. Primeiro cara que eu vou chamar vai ser uma rotina chamada próximo valor. Esse próximo valor, ele está o truque. Qual é o truque? Eu tenho uma variável aqui chamada valor, que recebe o valor da minha célula B2. Certo? Depois ele limpa o conteúdo e deixa ela selecionada para que eu digite o próximo valor. Certo? Outra coisa que eu poderia ter feito aqui também é fazer o teste da operação, para saber se eu escolhi a operação ou não. Poderia ter feito isso também. Tá certo? Mas deixei para fazer dentro do botão calcular. Então isso aí varia muito. Depois que eu saio daqui, eu faço o seguinte. Esse valor, que vocês podem observar que não está declarado dentro dessa rotina, isso é uma técnica muito interessante. Eu declarei ela no início do módulo. Ou seja, esse valor, essa variável chamada valor, ela está visível
para todas as rotinas dentro desse módulo. Todo mundo consegue acessar ela, tá? As rotinas dos outros módulos não enxergam, somente a desse módulo, tá? Então, no caso, eu estou no módulo 1, as rotinas do módulo 2 não enxergam esse valor aqui. Tá certo? Então, pronto. Joguei ela lá para fora. Ela está numa área como se fosse global. Esse módulo consegue acessar. Aí eu vou para o botão calcular. Então, eu clico aqui, ó. Ele já zerou. Certo? Ah, porque ele não é global, ele não vai aparecer aqui. Já zerei aqui. Aí o que é que ele vai fazer? Ó? Dentro da minha rotina aqui da calculadora, eu tenho var1, que recebe o valor. var2 recebe o segundo valor, que eu estou esperando. Eu ainda não digitei. Então, vou botar 10 aqui. Certo? Quando eu clicar em calcular, né? Marcar aqui. Ó, observa que valor é 150 e var1 é 0. Então, dou um F8, var1 agora é 150. O val2 vai pegar da célula, diretamente aqui. Val2 é 10. E agora eu faço o teste para saber se a minha lista com as operações estão vazias, certo? Como é que eu faço o teste? Eu utilizo uma função chamada empty. Isso aqui é o que me garante saber se a célula está realmente vazia ou não, tá? Então, se ela estiver vazia, eu devolvo aqui uma mensagem de texto, certo? Bem simples. Faltou escolher a operação. Jogo lá um critical, digo o nome da tabela, aliás, do formulário. E esse cara aqui é importante. Isso aqui chama-se saída da rotina. É um exit sub. Por quê? Se eu não colocar isso aqui, ele vai ficar dando erro porque essa célula está vazia. Eu não quero isso, tá? O que é que eu quero? Eu quero que ele me diga que está vazia e encerre a operação. Ou seja, não faça mais nada. Então, para que ele não faça mais nada, eu tenho que colocar um exit sub. O que é que esse exit sub faz? Ele simplesmente fecha essa rotina. Encerra. Como se ela nunca tivesse acontecido. Tá certo? Mas, como ela está preenchida, então, ó, ele já cai para cá, o verdadeiro. Eu estou perguntando aqui, essa célula, a B5, está preenchida? Tá. Está vazia? Não. Então, se ela não está vazia, eu vou pegar o conteúdo dela e colocar na minha variável OP. E aí a variável OP que eu vou fazer o controle. Ó. Pronto. Variável OP está escrito soma. E agora? Agora eu vou no case select. Certo? OP é soma. Aí ele vai identificar que é soma aqui e faz a minha operação. Detalhe, se fosse um número, tipo código 1 é soma, código 2 subtração e assim vai. Seria mais rápido, tá? Mas também não vai ter tanta diferença aqui, porque é pequeno. Aqui ele vai pegar os dois valores, vai calcular, ó, 160. Finaliza. Aqui eu limpo o display e insiro o valor novo. E encerro. E no caso, no final, ó, se eu quiser, é só limpar e eu já tenho a minha calculadora disponível novamente. 0,08.
Tranquilos? Então é o seguinte, ó. Esses dois exercícios 6, né? Bem facinho. Esse primeiro aqui, certo? Vou chamar de comissão de venda. Esse comissão de venda aqui é o seguinte. O vendedor tem que me dizer quanto ele vendeu, certo? E baseado no quanto ele vendeu, eu vou ter que dizer qual é a comissão dele, tá? Exemplo. Então, se o cara vendeu 25 mil, a comissão dele vai ser o quê? Vai ser 25 mil, ó, acima de 10 mil, né? Então, vai ser 3,5 vezes 25, 875, certo? Só que é claro que eu quero que vocês façam isso aqui no VBA. Vocês vão criar uma rotina para o cara inserir aqui, né? Só que via VBA, né? É claro, você vai ter que aproveitar aqui a planilha, né? A planilha, você vai ter que só dar uma mexida nela para ela ficar funcional. Mas você quer que a gente use o if mesmo, né, professor? Se der para usar o select, pode usar, não tem problema. Pode usar. Né? Na verdade, você pode utilizar qualquer estrutura que facilite o trabalho. Ou if ou select. Certo? Então, esse aqui, mole. Esse outro aqui também é facinho. Salário bruto do cara. O cara vai digitar o salário bruto. E aqui embaixo, salário líquido. Então, o salário bruto do cara vai ser X. Já vai ter o desconto aqui do INSS de acordo com a faixa. Certo? E ao mesmo tempo vai ter que verificar o IRF. Né? Se o valor do salário dele for até esse valor aqui, é claro que isso aqui são valores que já estão defasados, tá? Isso aqui foi na época que eu fiz essa pesquisa aqui, não sei nem mais como é que está hoje. Mas isso também não importa, o que importa é como é que você vai fazer a pesquisa, tá certo? E verifica se ele está isento ou não. Se tiver isento, beleza, tira só o INSS. Se não, aí ele vai ter que tirar o INSS e vai ter que tirar esse percentual de acordo com essa faixa. E no final, devolver somente o valor do salário líquido. É como se fosse a partir do bruto. Eu pego os dois a partir do bruto. Ou seja, quanto é, vamos supor que ele caia dentro da faixa. Vamos supor que ele caia nessa faixa aqui. Certo? Então, ele vai descontar, se cai aqui 1.700 e pouco, já caiu aqui, né? Então, vai descontar 9% de INSS mais 7,5% aqui de imposto de renda. Pronto. E eu quero saber quanto é o valor final. Tá? O que eu quero que vocês se acostumem, que é o que vocês vão fazer bastante, é esse trabalho de criar uma rotina utilizando informações que já estão lá na planilha. Hã? Aqui no teto? Lá do outro lado, a comissão. É porque ele juntou aqui, ó. Esse vale até 10 mil. Acima de 10 mil. Então, 10.001 centavos já é maior. Vou colocar aqui o... Certo? Ok, então, finalizando a aula de hoje.